Olha aí, se isso aí for o que tá parecendo mesmo, é uma pancada dura aí na família Bolsonaro, viu? E vindo de quem eles menos esperavam. Ó, o Carlos Bolsonaro acusou aí uma possível traição do Pablo Marçal ao Bolsonaro. Vamos lembrar, os plantonistas devem estar sabendo aqui, desde o dia 1º de maio, eu mostrei como a família Bolsonaro passou a divulgar o Pablo Marçal. Quando começaram ali as enchentes e o desastre no Rio Grande do Sul, algumas contas anônimas ligadas diretamente ao Carlos e ao Eduardo Bolsonaro passaram a fazer muita publicidade do Pablo Marçal e outras contas de bolsonaristas passaram ali a fazer publicidade como se o Pablo Marçal fosse o salvador do Rio Grande do Sul. A coisa ficou feia lá para o Marçal na época porque ele começou a disseminar fake news que atrapalhavam as doações. Ele estava querendo ali que parasse completamente a fiscalização nas estradas e inventou que a fiscalização estava mandando os caminhões voltarem. Dias depois, a polícia apreendeu ali vários caminhões passando com drogas no meio das doações. Ou seja, muito estranho o Pablo Marçal querer fiscalização zero e logo depois passarem drogas ali achando que ia ter fiscalização zero. Coincidência ou não, o Pablo Marçal gravou o vídeo ao lado do Cariani, que é um bolsonarista aí, que é investigado pela polícia por ligações com o PCC. Vão até lançar agora um curso juntos, o Pablo Marçal e o Cariani. Devem ensinar aí como ter ligação com o PCC, só se for isso que vão ensinar. Pois bem, o que acontece? Acontece que na época, eu cheguei a mostrar aqui, ó, essa é uma conta bolsonarista. Space Liberdade. Olha a publicidade que eles fazem do Pablo Marçal. E aí você já deve saber, mas se não souber, eu te explico. A família Bolsonaro não faz essa publicidade de qualquer um, se não tiver um acordo aí, se não tiver alguma coisa. Eles falam, urgente, Pablo Marçal anuncia que vai ajudar a reconstruir as casas da população no Rio Grande do Sul. Se isso acontecer, estaremos presenciando o surgimento de um nome que ficará marcado na história do Brasil. O quê? Nossa, o cara é rico, vai reconstruir uma casa aqui e outra ali, com dinheiro de doação. Os seguidores dele é quem vão doar para ele reconstruir, né? Nem que ele vai pegar dinheiro do bolso, não. Aí ele vai ficar na história do Brasil, porque é o tipo de divulgação que você vê, e essa é uma, foram centenas de publicações ali de contas ligadas ao Gabinete do Ódio que estavam ali promovendo o Pablo Marçal. Aí logo depois, o Pablo Marçal se cacifou como candidato à prefeitura de São Paulo, sendo que ele é mineiro. Ele é mineiro. Ele fala duas palavras, você vê pelo sotaque que ele é mineiro e que ele não é paulista. Mas tá, eleger o Tarcísio governador, né? Qual o problema de eleger aí o Pablo Marçal prefeito? O Rio de Janeiro ainda tem rivalidade aí com São Paulo para algumas pessoas. Minas Gerais não, mais fácil ainda. Pois bem, o Pablo Marçal usou isso e o bolsonarismo estava usando a candidatura do Pablo Marçal para quê? Para ajudar o Bolsonaro na negociação com o Ricardo Nunes. Ricardo Nunes, atual prefeito de São Paulo, tem a máquina pública, está negociando com o Valdemar Costa Neto, que é o dono do PL, e o Ricardo Nunes não queria colocar o vice que o Bolsonaro queria, que é o Coronel Melo, que é um coronel aí que defende tudo do ruim e do pior, defende aí que a polícia saia matando as pessoas, etc. Pois bem, o Ricardo Nunes recuou, quando ele viu ali o Pablo Marçal com 13 pontos em algumas pesquisas, ele recuou, e ele aceitou o vice do Bolsonaro e a família Bolsonaro passou a fazer campanha para o Ricardo Nunes, a ponto até da Michele Bolsonaro ter ido no Instagram aí do Pablo Marçal dizer que o Ricardo Nunes vai ser o próximo prefeito, ele já é o atual, né? Que ele vai ser prefeito de São Paulo, que ele vai ganhar, tudo mais, a ponto do Eduardo Bolsonaro chegar a defender o Ricardo Nunes contra o Marçal e tudo mais, mas até então, o que se vê era o seguinte, eles estão fabricando o nome do Marçal para a presidência 2026, viu? Ou para o governo, caso o Tarcísio traia o Bolsonaro, estão deixando esse nome aí de estepe. Porém, parece que o Pablo Marçal deu um passo aí maior que a perna, né? Deu ruim aí para o Pablo Marçal. O Valdemar Costa Neto fez, o Reinaldo Azevedo divulgou, e aí depois saiu na imprensa, em toda a imprensa, o Valdemar Costa Neto fez uma proposta para ajudar o Ricardo Nunes contra o Marçal. E a proposta, sabe o quê? É rifar a família Bolsonaro. A proposta é a seguinte, diz aí Valdemar a Marçal. Olha, você desiste da sua candidatura à Prefeitura de São Paulo e eu te ofereço uma vaga aí no Senado em 2026. Você pode ser o candidato do PL ao Senado. Só que tem um problema. Em 2026, o Eduardo Bolsonaro já falou que quer ser o candidato do PL ao Senado. Em 2026, 2 senadores vão ser eleitos. E aí tem uma chance muito grande do Eduardo Bolsonaro ficar em primeiro ou segundo. Se o Marçal for candidato, vai dividir os votos.
dois são eleitos, dá pra eleger os dois. Pô, é muito mais difícil eleger os dois do mesmo partido do que eleger um só. Muito mais difícil. E aí eles viram rivais. Alguns vão votar só em um deles e votam em algum outro candidato qualquer. Então, não é bom para o Eduardo Bolsonaro. E aí o que acontece? Começa a sair notícia dizendo o seguinte, ó, PL oferece a Marçal apoio no Senado em 2026. Essa aqui é mídia bolsonarista, Revista Oeste. E aí o Carlos Bolsonaro chega na voadora e fala, em letra maiúscula, não é difícil entender, aí eu vou ler aqui para você, por que nos afastam. Por que nos afastam? Não existe vácuo. Todos os jogos sabem como jogar, menos eu. Sigo com minhas convicções mesmo que isolado. O que acontece, ele fala não existe vácuo é o seguinte, na política não existe espaço vazio, sempre alguém vai ocupar o espaço. Aí ele diz, todos sabem jogar, menos eu, porque eu sigo isolado, mas com as minhas convicções. Ele diz, o meu pré-candidato ao Senado em São Paulo é o combativo parlamentar de direita há quase uma década e chama-se Eduardo Bolsonaro. Aí diz lá em letras garrafais aqui o Carlos. Aí ele diz, sem oportunistas de ocasião, já na escolha de prefeitura, cada um escolhe o seu e segue a política. Ele não está falando, escolha o Nunes, cada um escolhe o seu, mas quem escolheu o Marçal vai seguir a política fora do bolsonarismo. Então tá aí, Carlos Bolsonaro acusando aí, deu ruim. Ficou aí promovendo o Pablo Marçal, e o Pablo Marçal vai dar uma rasteira, é carrinho por trás, é falta para expulsão. Uma rasteira no Eduardo Bolsonaro. Tem uma coisa que eu vou falar, vem cá. O Pablo Marçal na comunicação, ele é maior que o gabinete do ódio, tá? O Pablo Marçal montou aí um, abre aspas, gabinete do ódio dele, que ele tá investindo um dinheirão, ele tá pagando as pessoas para fazerem, ensinando até as pessoas a fazerem cortes de vídeo dele e divulgar no Instagram e no TikTok. E aí eles têm monitoramento disso tudo e tal, e nos grupos aí, o que indica é o seguinte, só as maiores dessas contas conseguem um alcance mensal de 230 milhões de visualizações de vídeo no Instagram Reels. É muita coisa, é muito mais que o gabinete do ódio bolsonarista, 10 vezes mais. É muita coisa mesmo. 10 vezes mais talvez não, porque o Nicolas, às vezes, num vídeo, o Nicolas consegue 20 milhões, que é 10% disso. Mas é muita coisa. Ninguém no bolsonarismo tem perto desse alcance. E veja, são alcance de contas criadas por fãs do Pablo Marçal, que estão sendo pagos, mas são fãs dele. Não é nem a conta dele. Então é uma promoção muito forte que está sendo feita do Pablo Marçal. E aí, Thiago, isso não é campanha antecipada? São vídeos em que ele fala de outras coisas, não só de política. Tem política no meio, mas é só de política. Aí passa, né? O Instagram colocou uma restrição que todas as contas agora de Instagram, por padrão, a não ser que você vá lá no meio das opções e retire, mas por padrão, a sua conta não vê conteúdo político. Mas conteúdo político do MBL e do Pablo Marçal, vê. Então, você só vê conteúdo político de alguém que você seguir. Então, se você segue o Thiago, meus posts de política vão aparecer para você. Se você não me segue, você nunca vai ver a minha cara no Instagram. Porque o Instagram diz, o Thiago falou, o Thiago só fala de política, não interessa se eu resolver falar de futebol num post. O Instagram diz, essa conta geralmente fala de política e barra a minha publicação e dos outros de esquerda todos. O Pablo Marçal fura isso, que ele fala de outras coisas, ele fala aí de outros assuntos. Então, quando ele fala de política, é minoria dos posts dele. E aí o Pablo Marçal consegue furar a barreira do Instagram. E ele tem aí dezenas, centenas, milhares de contas que são criadas pagando aí, que estão divulgando ele. Isso é muito maior do que o Carlos Bolsonaro. E aí, o que ele vê? Ele se sentiu aí não tem ainda uma confirmação do Pablo Marçal, mas ele já está se sentindo aí no direito de dar um passo maior que a perna, de falar, eu consigo caminhar aí sozinho sem esse pessoal. Já surfei na onda do bolsonarismo, agora eu posso fazer o marçalismo, coisa assim do tipo. Tem o tarcisismo, tem o marçalismo, veja, não existe espaço em branco na política. Espaço ali desocupado, alguém sempre ocupa o espaço. E o espaço de Jair Bolsonaro está indo, e da família Bolsonaro também. Então tem gente ocupando aí o espaço que eles estão deixando. Muito em breve o Bolsonaro estará preso, então já estão aí. E aí, na foto tem até é engraçado que a foto é justamente o Bolsonaro promovendo o Pablo Marçal e colocando o seu apito de cachorro, que é a medalha lá do imbrochável que ele deu para o Pablo Marçal, que significa, olha, bolsonaristas, votem nele. Eu tô apoiando o Nunes, tá? Mas não é o que eu falo, é o que eu mostro. Eu mostro, eu dei a medalha para quem? Para o Marçal. E aí ele usa isso tudo, pega a confiança dos bolsonaristas e lá de dentro do bolsonarismo ele dá uma rasteira nos Bolsonaro. E aí olha só que coisa, a rasteira do pessoal do Valdemar é maior, não é só isso não.
E a rasteira com o Valdemar. O Valdemar é quem ofereceu isso para ele. Ou seja, a candidatura do Nunes ter sucesso para o Valdemar é mais importante do que Eduardo Bolsonaro conseguir para o Senado. E lembre-se, para o bolsonarismo é um tema caríssimo o Senado. Por quê? Porque eles, tendo a maioria bolsonarista raiz no Senado, eles querem o impeachment do Alexandre de Moraes. Como na próxima eleição 2/3 dos senadores vão mudar, eles acreditam que eles vão tirar gente do centrão, eles vão tirar gente da esquerda. A esquerda é uma desgraça nas redes sociais. Os senadores de esquerda tem um outro ali que ok, o resto são uma desgraça, eles são realmente um zero à esquerda. E aí eles, provavelmente, muitos da esquerda não vão se reeleger, infelizmente, tá? Essa é a realidade, tá? E a extrema-direita é boa em eleição para o Senado e para a Câmara dos Deputados. Eles querem o impeachment do Alexandre de Moraes, eles querem que eles tenham mais aí força na eleição para a presidência do Senado. Colocaram o Pacheco, que fecha com eles em muitas coisas, mas não fecha com eles ali em impeachment de ministros do Supremo, por exemplo. E em ali outras coisas ali, em barrar nomeações do governo Lula. Não fecha com os bolsonaristas nisso. Então eles querem maioria no Senado e eles nunca tiveram uma chance tão grande, porque na eleição de 2026, eles elegeram mais senadores do que o Centrão e que a esquerda. Então eles... de 2022. Agora eles acreditam que em 2026 eles consigam eleger mais e aí eles teriam maioria mesmo. Ou se não maioria, pelo menos uns 40 senadores aí, uns 35 de extrema direita. Não é maioria, a maioria é 41, mas é o suficiente para ter uma articulação forte. É isso que eles querem. No meio disso, olha só. Deputados do PL articulam com possível adversário de Eduardo Bolsonaro, e não é o Pablo Marçal. Estamos falando aqui do Cezinha Madureira. Cezinha Madureira, ele é do PSD, do Kassab. Se você está acompanhando aqui o Plantão Brasil faz algum tempo e vê muitos vídeos, você deve estar lembrado ou lembrada que o Jair Bolsonaro, eu mostrei aqui o vídeo, citei esse caso várias vezes, o Jair Bolsonaro, quando ele estava com medo de ser preso, foi logo depois dele se refugiar na Embaixada da Hungria, ele fez uma live na Revista Oeste com o Augusto Nunes, em que ele xingou o Kassab, ele ameaçou ali delatar todo mundo do Centrão, falou até que ele queria escrever um livro. Se ele for preso, ele disse que escreveu um livro da prisão falando o nome de todo mundo do Centrão que ele sabe de coisas aí. E que ele poderia fazer um programa semanal na Revista Oeste só para delatar o pessoal do Centrão. Era o Bolsonaro apavorado, porque ele achava que ia ser preso a qualquer momento, ali atirando para todos os lados. Pois bem, nominalmente ele só xingou uma pessoa, que foi o Kassab, dono do PSD, que é esse partido aí, que agora deputados do PL de São Paulo, que são deputados do Centrão, não são bolsonaristas raiz, estão articulando aí com o candidato do PSD ao Senado. Aí você imagina, um candidato ao Senado seria o Eduardo? Não, tira ele e põe o Marçal. O outro candidato, põe alguém aí do Kassab que vai fechar com o Lula lá na frente. O tamanho da traição. Eles sonhando com o Eduardo Bolsonaro, senador, por Eduardo Bolsonaro tentar ali o impeachment do Alexandre de Moraes, e eles vão acabar aí com o Pablo Marçal, que vai trair o bolsonarismo bem traído, que não tem nada de ali estar fechado com planos de anistia para o pessoal do 8 de janeiro e esse tipo de coisa, e um deputado, um senador aí do PSD, do Kassab. Olha, deu muito ruim aí os planos da família Bolsonaro, por isso que estão em desespero. Quando o Carlos Bolsonaro faz posts também falando sobre Isentolândia, agora você vê que o recado é para o Pablo Marçal. Aqui um dos posts que ele cita, que foi para Carla Zambelli, também foi para o Pablo Marçal. Vou ler aqui o que falou o Carlos Bolsonaro, e aí você vai entender. Ele diz: surreal o que está acontecendo com esse país e os principais responsáveis são os fantasiados da Isentolândia, que ontem fizeram de tudo para destruir o presidente Bolsonaro e hoje se vendem como a direita sensata. Aí ele diz, insistentemente eles querem usar a carcaça dos outros como meio para fim. Ou seja, querem usar aí o nome do Bolsonaro, usar o bolsonarismo, a carcaça do bolsonarismo, como um meio para chegar no fim. E o fim é o quê? O projeto político deles, e não do Bolsonaro. Esse aí foi direto para Carla Zambelli e para o Marçal. E o Marçal realmente usou aí a carcaça, usou até a estrutura do gabinete do ódio, fez o seu próprio gabinete aí e agora está aí dando rasteira no bolsonarismo. Vamos ver se vão conseguir enquadrar o Marçal. Mas nessa briga a gente torce para a briga.
Obviamente, o Bolsonaro nos bastidores tem aí meio Carlos, Eduardo, etc., de chegar e pegar o Marçal por aqui e falar, ó, para com isso aí, para com isso aí. Mas o Marçal não parece ser o tipo de pessoa que ele vai aceitar esse tipo de pressão, né? Veremos aí o que vai acontecer. Briguem mais, fascistas, briguem muito mais. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta. Falou!